Aula de número 4, o curso é conjunção. Nossa última aula deste curso aqui no canal. Locuções conjuntivas. Vocês já estão carecas de saber o que é locução. Locução é o conjunto, né, de duas palavras ou mais que equivale a uma classe de palavras. Temos locução verbal, né, que são duas ou mais palavras que equivale a um verbo. Temos a locução adjetiva, duas palavras ou mais que equivale a um adjetivo. Locução pronominal, duas palavras ou mais que equivale a um pronome. Desta vez trataremos da locução conjuntiva, que são duas palavras ou mais que equivalem a uma conjunção. E eu já vou pedir para que vocês leiam no quadro o que está ali, ó. O país tem jeito, por mais que digam o contrário. Eu acredito, ainda acredito, tá? Esse por mais que, se vocês derem um pause aí, vocês vão conseguir encaixar ali uma conjunção para ligar as duas orações. Tem duas orações, uma de cada lado. E aí eu tenho que ligar com uma palavra só. Qual palavrinha, diante de tudo que a gente viu, vocês colocariam ali? Eu tenho certeza, na sala de aula tem aluno que acerta, que vocês acertaram também. Alguém deve ter acertado. Eu consigo colocar ali, pessoal, um embora. Ó, o país tem jeito, embora diga um contrário. Portanto, se eu consigo colocar um embora, eu sei que essa locução conjuntiva, ela é uma locução conjuntiva adverbial concessiva. É a mesma classificação da conjunção. A conjunção é uma concessiva adverbial. Eu tenho aqui uma locução conjuntiva concessiva adverbial. A classificação é a mesma, tá, pessoal? Sem problema algum. Olha, outro exemplo. Esse aqui com certeza vocês vão saber. Iremos viajar assim que ela chegar. Iremos viajar equivale a... Desculpe, esse assim que equivale a quando. Iremos viajar quando ela chegar. Portanto, eu tenho ali uma locução conjuntiva adverbial temporal. São várias, tá, pessoal? Eu coloquei algumas aqui, ó. Visto que, desde que, ainda que, à medida que, logo que, claro, que depende, né, do sentido que você quer dar para a frase. O a fim de que, vale lembrar que a fim de que é a locução conjuntiva, mas a fim de é a locução prepositiva. Colocou o que já é conjuntiva, tá, pessoal? Então é importante também dizer isso para vocês, tá? Bom, galera, nós temos agora mais duas aulas de classificação das palavras, aula de interjeição. São dois cursos, na verdade, mas é uma aula só. É um curso com uma aula só. Interjeição e palavra denotativa. E aí terminou, né? Classificação das palavras. A gente vai começar a falar de emprego das palavras e aí eu já tenho que fazer mais morfossintaxe ainda. Misturar morfologia com a sintaxe. Portanto, esta aula, que é uma aula curta, eu já vou aproveitar para falar em análise sintática. Naquilo que vocês são capazes de entender até agora, tá, pessoal? Isso é importante. Ordem direta e ordem indireta. Já vão gravando isso porque a gente vai precisar muito lá na análise sintática e no curso de emprego das palavras, tá? O que é a ordem direta? Pessoal, eu tenho aqui no quadro uma estrutura. E claro, a análise sintática é lógica. Eu posso dizer que isso aqui está sintaticamente correto? Claro que não. A bola chutou o vidraça Paulo na. Vocês leram ali? Não tá ilógico, tá sem lógica. E análise sintática é colocar uma palavra do lado da outra, de modo a formar uma frase, uma oração lógica, que tenha sentido. Agora, olha que interessante, vocês conseguem colocar isso aqui de forma lógica. Na cabeça de vocês, muitos já colocaram. Como é que fica? Paulo chutou a bola na vidraça. É dessa forma aqui, né, que eu devo falar esta oração, essa estrutura sintática. Olha que interessante. E mais interessante ainda de vocês entenderem que não foi o gramático que sentou e disse vai ser desse jeito. Não foram os gramáticos que criaram isso aqui para ferrar com a vida de vocês. Existem estudiosos que dizem que essa estrutura, que nós temos uma gramática internalizada no nosso, olha o mosquitinho, no nosso cérebro. Nós temos uma gramática internalizada. De modo que o ser humano fala há milhares de anos, né? Muitos, milhares, milhões de anos, o ser humano já fala, tá? E aí, 500 anos antes de Cristo, começou-se a estudar, lá com a descoberta dos livros, da escrita, começou-se a estudar gramática, e aí se deu conta de que o ser humano realmente, ele faz isso. Então não foi nenhum gramático que criou isso aqui para ferrar com a vida de vocês. Olha que interessante, descobriu-se que, primeiro, o ser humano coloca o sujeito,
Deu-se esse nome de sujeito. Mas primeiro ele coloca o sujeito, para depois o verbo, para depois o complemento do verbo, para depois a junta adverbial, que é o que está aqui, ó. Paulo chutou a bola na vidraça. Ninguém fala dessa forma aqui, porque a gramática já está internalizada na nossa cabeça. Olha que interessante. Né? Primeiro o ser humano começou a falar, depois o homem começou a estudar a fala e descobriu que é dessa forma. Primeiro a gente diz Paulo, claro que é um exemplo, né? Pode ser outro nome, pode ser João, José, aí já entra numa outra situação. Depois a gente fala o verbo, que é o termo 2, eu dei um número para eles ali, se vocês perceberem. Depois o termo 3, que é a bola, o complemento do verbo, e depois a junta adverbial na vidraça. Tá? Percebo que na análise sintática eu classifico o sujeito. Pode ser simples, indeterminado, pode ser oculto, eu classifico. Aqui vai ter também no verbo. Pode ser verbo transitivo direto, transitivo indireto, direto, indireto, e aí vai depender do que está aqui para o que vem aqui. Aqui veio o complemento do verbo, que pode ser objeto direto, objeto indireto, né? Enfim, né? Interessante vocês observarem isso. E na vidraça, que é o termo 4 que a gente chama, que é o adjunto adverbial. Aqui é na vidraça, nesse caso de lugar. Eu vou classificando cada um deles. Por hora, vocês são capazes de entender que a gente fala sujeito, dessa forma, verbo, complemento do verbo, adjunto adverbial. Quando eu mexo com isso aqui, ó, mexi. Eu peguei o na vidraça, que é o termo 4, e coloquei lá, ó, sujeito, verbo. Agora eu tenho o termo 4 ali, eu desloquei ele para lá. Eu chamo de ordem indireta. Aqui na ordem direta, sujeito, verbo, complemento do verbo e o adjunto adverbial. Troquei, peguei o adjunto adverbial e coloquei lá no meio, depois que vem o 3. O que acontece? Eu já coloco vírgulas ali, ó. Tá? Eu já virgulei ali, coloquei vírgulas. Tá? Ah, professor, não entendi essas vírgulas. Claro que não é aula de pontuação. A gente ainda não vai entender mesmo. Quando estiver na aula de pontuação, aí você vai entender. Mas o que eu quero dizer para vocês é que se eu desloco algum termo da ordem indireta, sobretudo o adjunto adverbial, eu já mexo com a pontuação. Eu já tenho que colocar as vírgulas ali. É isso que eu quero dizer para vocês. Começa aqui. Então eu tenho a ordem direta, que é essa aqui, só que nem é a ordem direta. Só que está ilógico, tá, pessoal? Está irracional. Aqui está certo. Tá? Vocês colocaram dessa forma. E aqui está na ordem indireta. Ordem direta e ordem indireta. Tá? Dá para perceber. Né? Mexeu com a estrutura, já coloca na ordem direta. Isso vai acontecer muito. Tá? Isso tem a ver com os termos da oração, que a gente vai ver, depois a gente vai estudar as orações. Primeiro você estuda os termos, para depois as orações. Então isso já dá para vocês entenderem. Outra coisa interessante é a questão da coordenação da independência. O que eu tenho lá? Sujeito, 1, verbo, 2, o carro, 3 e, rapidamente, adjunto adverbial. Se eu deslocar, já tem que mexer com a pontuação. Aí eu tenho um E, que é uma coordenativa, e do outro lado começa a coordenada de novo. Sujeito, verbo, e aqui eu tenho o complemento do verbo. Poderia colocar silenciosamente aqui. Maria devolveu o carro rapidamente e João aceitou a devolução silenciosamente, mas eu não quis colocar. Não precisa. Aqui só tem termo 1, 2 e 3. Aqui tem 1, 2, 3 e 4. E assim, eu estou usando a matemática para explicar a linguagem para vocês. A cabeça da gente pensa dessa forma. Estudar análise sintática, estudar as orações. E eu tenho ali no meio uma coordenada. Pode ser dessa forma também. Os garotos saíram cedo, mas chegaram tarde. Ó, sujeito, verbo, e aqui eu não tenho 3, eu só tenho 4. Saíram porque o verbo é intransitivo, né? Saíram cedo, mas chegaram tarde. 1, 2 e 4 também, não tenho 3. Pode acontecer isso da mesma forma. Isso tem a ver com independência. Sujeito, verbo, complemento do verbo, sujeito, verbo, complemento do verbo. São orações aqui coordenadas. Mas interessante de vocês entenderem que dentro da coordenação pode ter subordinação, não de oração, mas de termos. Um termo aqui está subordinado ao outro. A mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui. Então, dentro das coordenações aqui, eu tenho subordinações de termos. Isso é importante de vocês entenderem também, porque vocês vão encontrar isso futuramente, tá? Ó, agora a subordinação, relação de dependência. João saiu cedo. Eu tenho o termo 1, que é o sujeito, o termo 2, que é o verbo, e aí eu tenho o termo 4. Não tenho o 3 aqui, tá? Aqui eu vou ter a mesma coisa. O João disse um palavrão. Termo 1, 2, aqui tem o 3. Aqui tem o objeto do verbo dizer. Lá não tem, tá? O verbo sair é intransitivo. E eu posso colocar o termo 4 como um termo, o termo 3 como um termo, só que um objeto, e só que um adjunto adverbial, ou então em forma de oração. João saiu quando eu cheguei. Agora eu tenho um quando eu cheguei, tem o verbo, é uma oração inteira. Eu tenho o termo 1, sujeito, 2, verbo, e a parte inteira, aqui o advérbio, aqui é uma oração subordinada adverbial temporal, né? Que está ligada à primeira oração. Agora eu tenho uma oração inteira, né?
com função de adjunto adverbial. Aqui eu tenho o advérbio. Aqui eu tenho o objeto direto. O objeto direto tem uma função substantiva. E aqui eu tenho João disse, sujeito, verbo e uma oração inteira com função de objeto direto. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Então, esse termo que vem depois pode estar relacionado por um termo, adjunto adverbial, oração adverbial. Objeto direto, oração objetiva direta. Ou por uma oração. Tá? Isso também é importante de vocês entenderem. Dentro, isso me perguntam demais, dentro, né, de uma subordinação pode ser emendada uma coordenação. Ó. Ele disse, oração principal, que sairia cedo. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta, ligada à oração principal. Mas não saiu, já começa uma coordenada. E assim vai. Eu vou misturando essas orações. Isso aí vocês vão ver quando a gente estudar análise sintática. E aqui um quadro, né, para que vocês vejam o que a gente viu hoje. Isso aqui tem tudo a ver com análise sintática. Os números, as orações, os termos. E isso é importante de vocês já entenderem, porque a gente vai ter mais 2 aulas sobre classificação das palavras. Depois a gente começa já a falar em emprego das palavras. Já falamos mais ainda em análise sintática. Mas análise sintática a gente vai ver futuramente, depois de vermos o emprego das palavras. Por hora, fica aqui aquele meu pedido para que você colabore comigo e me ajude, curtindo, compartilhando, me seguindo nas redes sociais, dando joinha nos vídeos, fazendo o que você puder fazer de graça, pessoal, não paga nada, tá? Comentar nos vídeos, tudo isso me ajuda bastante. Quer ajudar financeiramente? Pode se tornar membro do canal, comprar um dos meus cursos, ou então como é que é? O Pix, mandar o Pix aqui para baixo. O Pix está aqui na descrição do vídeo. Quem é meu aluno aqui no canal, a gente se vê na próxima aula, que é a aula de interjeição aqui no canal. Quem é aluno no site, a gente se vê na próxima aula do curso de conjunção, porque ele se estende, né? O curso de conjunção, para quem é meu aluno no site, para quem comprou meu curso, tem mais umas 5 ou 6 aulas, se não me engano, de conjunção, para depois a gente ir para a interjeição. Tá bom, pessoal? Bons estudos!